Bom dia, gente boa! Estamos aqui em mais uma reunião do Caminho na Penha. E em nome de tudo o que a gente está conversando aqui, eu acho que é válido a gente refletir sobre uma palavra-chave de Jesus e que, ao meu ver, é um dos pontos chaves que nos ajudam a entender Jesus. Mas mais do que entender Jesus, ajuda a gente a captar o espírito da mensagem do Evangelho. O espírito da mensagem do Evangelho. E ao mesmo tempo, nessa reflexão, eu queria poder contribuir para a gente visualizar qual um dos principais desafios das pessoas, embora pegar aqui a Bíblia e ler Mateus, Marcos, Lucas e João, elas não conseguem depreender o espírito da mensagem do Evangelho. Essa fala de Jesus está no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 63. Eu vou ler primeiro o verso e depois a gente vem aqui meditando sobre o contexto em que isso foi dito. Jesus disse o seguinte: o Espírito é o que vivifica. A carne, ou seja, a matéria, o visível, o palpável, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. São espírito e são vida. Qual foi o contexto em que Jesus vira para os discípulos dele e diz isso? Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Eu acho que foi um dos milagres mais icônicos de Jesus. Né? Você parar para imaginar uma multidão e ele pegando pão e multiplicando partículas e moléculas que iam se reproduzindo ali, gerando mais matéria, mais pão, mais peixes. Uma coisa extraordinária. Né? E mesmo depois desse acontecimento, com fartura, nem os próprios discípulos conseguiram entender o que aconteceu. Mesmo com todo o enunciado, a quantidade de pessoas, quantos pães? 7 pães e 2 peixinhos, traz para mim. E de repente eles estão ali alimentando. Você vê ao mesmo tempo a discrição de Jesus, né? Em fazer as coisas com tanto amor e naturalidade, sem a vibração e a punção do marketing e da exibição, que os que estão ao redor ali não percebiam um milagre que eu acho que renderia um patrimônio de Bispo Macedo hoje em dia, se alguém conseguisse exibir isso pela internet ou divulgar esse tipo de façanha e de realização. Não, pronto. Você conseguiria aqui assambarcar, você viraria um novo Papa, tendo realizado uma coisa dessa. E Jesus realizou, e nem os discípulos próximos perceberam o que aconteceu. Né? Tanto que a narrativa diz, né? No ato contínuo, lá, quando eles vão pegar um barco para atravessar o mar da Galiléia, ocorre, Jesus fala, cuidado com o fermento dos escribas e fariseus, e eles pensavam que era acerca do pão e que ele estava falando, e Jesus diz, gente, vocês não notaram, vocês estão preocupados com o pão. Vocês não perceberam o que acabou de acontecer? E eles não tinham percebido, eles foram perceber depois, é verdade, ligando as peças, eles foram perceber depois. E aqui tinha acabado de acontecer a multiplicação dos pães e uma multidão imensa tendo se viu ali tratada com tanto
de modo tão diferenciado, né? Caramba, ele alimentou a todos nós, né? Então vamos seguir esse sujeito, porque aonde ele vai ter pão. Ou seja, tudo o que Jesus ensinou, tudo o que Jesus falou foi esquecido. Jesus ficou... Embora ninguém visualizou o milagre em si do que foi feito, certamente o pessoal se fixou no pão que perece, que foi dado. E, em razão disso, o povo afluiu na direção de Jesus. E aí, tendo afluído na direção de Jesus, viu que ele tinha atravessado o mar da Galiléia, foi lá, deram a volta. Quando se encontraram com Jesus, Jesus logo percebeu o que estava acontecendo. Vocês não vieram aqui pelo que eu ensinei. Vocês não vieram aqui por aquilo que eu falei, para a instrução que tem poder de alavancar o espírito de vocês para um outro patamar. Vocês ainda estão fixos, estão voltados e concentrados naquilo que perece. E aí, naquilo, né, com esse contexto de pão que vem da multiplicação dos pães, era esse o tema, era isso que o pessoal foi buscar, e era isso então que começou inclusive uma celeuma, porque entre o público que estava ali, tinham aqueles mais devotos, tinham aqueles mais instruídos, e aí então começa a pedir sinal. Então nos dê um sinal. Assim, do tipo, caramba, o senhor ontem eu estava multiplicando pães aqui, né? O senhor um milagre extraordinário, mas ninguém percebeu. Agora queremos um novo sinal para saber que tu és. O que reflete muito a nossa natureza. Não sei se vocês já pararam para perceber. Pode acontecer uma coisa extraordinária ontem. E que você, no seu coração, você associa, cara, foi Deus. Mas se dali a 3 dias aconteceu uma coisa contraditória, se você parar para perceber, você vai estar com a mesma carência de sinal que você estava anteriormente. É como se Deus o tempo todo tivesse essa demanda com a gente. Provar que é Deus e que Ele está com a gente, que Ele ama a gente. Porque se Ele não fizer isso, no timing das nossas carências e necessidades, a gente esquece o que já aconteceu. E uma das maiores pedagogias foi com o povo de Israel. Qual foi o milagre mais icônico entre Deus e o povo de Israel, senão o livramento da terra do Egito e a travessia em pleno Mar Vermelho, se abrindo, pá. Dali em diante, você percebe, embora Deus tenha feito outros milagres, o tempo todo os profetas eles recobravam, porque Ele é o Deus que te tirou da terra do Egito, que abriu o Mar Vermelho. E olha que os profetas estavam conversando com uma geração que nem viveu aquilo, eram gerações posteriores, mas era um sinal dado. E por que isso? Por que é assim? A resposta é simples. Porque está determinado, e é com isso que a gente precisa não só entender, mas aceitar e se harmonizar. Que, como diz lá no livro de Romanos, o meu justo viverá pela fé. Não é pela exibição de sinais, é pela fé. Então, eu vejo que se pudermos falar a grosso modo dessa forma, porque isso seria uma afirmação muito a grosso modo, mas se haveria um padrão no agir de Deus, Ele opera sinais para que aquilo gere um registro, um marco histórico na nossa trajetória, para que dali em diante a gente tenha como aceitar e se harmonizar a seguir a vida no espírito do que Ele determinou do que deveria ser, que é pela fé. E aí o porquê disso também?
Porque psicologicamente, eu creio, e hoje vejo e venho dia após dia entendendo cada vez mais, que a gente só evolui enquanto ser humano se a gente se exercita na fé. Porque enquanto a gente está nesse patamar de ter que ver para poder crer, nós estamos alimentando as nossas sensações como sendo as gestoras da nossa liberdade e do nosso potencial de ser. Nós estamos entregando a nossa autonomia de ser para o nosso medo, para a nossa culpa, para a nossa carência. Para a nossa carência. E quando a gente exercita na fé, a gente afirma a nossa autonomia espiritual de ser sobre todos esses sentimentos. Por isso é que Deus estabeleceu que ele será servido pela fé, não por causa de um capricho arbitrário da superioridade da vontade dele. Aí entra Elias, né? O cara mata, vê morrer 400 profetas no dia seguinte, está com medo da mulher. É isso aí. Dominado por um sentimento que você vê, por mais que ele, para a época dele, fosse alguém que estivesse acima, entra Jesus e ele fala sobre João Batista, que é uma fala de Jesus muito curiosa sobre João Batista. João Batista não realizou nenhum milagre visível, palpável. João Batista não fez fogo cair do céu, não curou ninguém, não ressuscitou ninguém, não fez defunto levantar, nada. A diferença é que esse livro até hoje gafanhoto. Só, e mel silvestre. E mel silvestre, e andava com pele de urso, de camelo, pelo deserto. Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, João era o maior. E isso, por causa de quê? Da compreensão. Não estava puxando o saco que era primo dele, não? Há uma grande tentação de pensarmos nisso, mas por causa da compreensão dele. Mas aí vem o restante da fala. Mas no reino dos céus, João é o menor. O que Jesus ele está falando? Dentre os nascidos de mulher, ele é o maior. Mas no reino dos céus, ele é o menor. Jesus está falando ali de eras. Tem ali um tempo, uma dimensão, um éon que está mudando e que Jesus estava inaugurando. Se eu pudesse parafrasear Jesus, Jesus está dizendo o seguinte: olha, em relação aos terráqueos, aos terrenos, aos filhos dessa dimensão, João Batista é o maior pela compreensão que ele teve de entender, de ver e de servir e de crer nesse caminho. Agora, em relação à realidade que eu vim trazer e que eu vim pregar e que eu vim inaugurar, o reino de Deus está entre vós. Que é essa dimensão que no vocabulário de Jesus, que é um vocabulário simples. Eu agora estou sofisticando um pouco mais a coisa, mas o vocabulário de Jesus é simples para qualquer pessoa poder entender. Ele usa essa denominação, o reino de Deus. Nessa dimensão aí, João Batista é o menor. Porque para essa dimensão serão necessárias disposições, compreensões e mobilizações internas que João não teria como alcançar. E que compreensão foi essa? E disse que João Batista veio sob o espírito de Elias. E você citou Elias. E que disposição é essa? É a disposição de, em Cristo Jesus, nós nos tornarmos senhores
da nossa própria alma, dos nossos próprios sentimentos. Até João Batista, na cultura humana, a ideia de grandeza estava sobre aquele que dominava pessoas, que dominava impérios, que dominava cidades. Inclusive, o sábio, no livro de Provérbios, ele traz um enunciado que é próprio para a gente pensar. Ele diz, mais vale o homem que domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Pegou o feeling da coisa, porque isso resume e traz uma síntese muito grande em cima disso que a gente está conversando. Jesus, ele traz a liberdade de ser, da consciência balizada no espírito do Evangelho, te colocar numa direção de liberdade, onde mais nada tem o poder de se configurar como prisão para você. Nada. Porque é uma liberdade sobre o seu medo, sobre as suas culpas, sobre as suas carências, sobre as suas emoções, sobre o modo como você é afetada pela realidade, sobre o modo como você reage aos próprios mecanismos internos, fisiológicos e orgânicos. Gente, isso é um poder extraordinário, mas isso segue no contrassenso do que a cultura desse mundo estabelece. A cultura desse mundo, ela vai sempre enaltecer os grandes famosos da guerra, os grandes conquistadores de cidades, de povos e de impérios. Né? Porque é visível. E interage com os nossos sentidos. Mas no reino dos céus, a lógica é outra. É inversa. Por isso João Batista era o menor no reino dos céus. Mas por aquilo que ele alcançou e creu, ele, mesmo sem fazer nenhum milagre, que era um outro parâmetro que na análise das pessoas levava a concluir quem era mais poderoso ou não diante de Deus, Jesus também subverte isso. Porque no imaginário, por exemplo, da cultura religiosa judaica, nem de longe João Batista seria taxado como mais poderoso. Para início de conversa seria Moisés. Depois viria Elias. Pela intimidade, pela proximidade que ele tem. Quem iria especular João? Até a leitura de Jesus já era revolucionária. Porque Jesus não estava lendo a partir das realizações para fora. Jesus estava lendo a partir da realidade do coração. E essa é uma realidade que só o sujeito e Deus conhecem. Por isso que uma das lições mais imediatas e retumbantes de Jesus é: não julgueis para que não sejais julgados, porque existe uma realidade muito íntima e profunda que está oculta aos nossos sentidos. E nós, sendo tão atravessados e afetados pelos elementos da cultura, nossa, a gente tem muitos indutores e pervertedores de sentido e percepção e que levam a gente o tempo todo a fazer juízos equivocados sobre a vida do outro. Mas Jesus, ele fez aquela leitura. João, dentre os nascidos de mulher, era o maior. Mas no reino de Deus, ele era o menor. Porque eu estou inaugurando aqui um novo momento e eu vou viver, encarnar e ensinar para vocês os códigos, os passos, o caminho e a verdade acerca desse novo éon, dessa nova era. E que, embora no imediato do visível e palpável material aqui, vocês não vão ver nenhuma mudança extraordinária. Mas espiritualmente vai ter uma reviravolta. Mas vocês dessa dimensão aqui, a única forma que vocês vão ter de acessar isso será pela fé. Pela fé. E pela fé,
Isso coloca a gente no caminho de dialogar e da gente interagir com aquilo que é o nosso pior inimigo. O seu pior inimigo não é aquele parente chato que você acha. Seu pior inimigo não são os haters da internet que ficam aqui azucrinando. O seu pior inimigo não são aquele sujeito lá, pé no saco, que enche o saco pra caramba. Não, não, não. Acredite, o nosso pior inimigo está sempre dentro da gente. Sempre dentro da gente. São disposições, impulsos, desejos, sensações, pensamentos que, desabrochando da gente, são tratados como se fosse a gente. E a gente, atribuindo o status de eu sou assim, a gente reverbera uma série de coisas que, escrachadamente ou sutilmente, labutam, trabalham contra a gente. A nível de egoísmos, a nível de mágoas, a nível de desânimos, a nível de medos, a nível de uma série de sentimentos e que bloqueiam em nós a nossa melhor versão. Bloqueiam em nós a nossa melhor versão. E só a fé te coloca para interagir e dialogar com isso. Então, Jesus não foi crido naquilo que ele falou e a partir do milagre que ele fez. E mesmo depois de ter multiplicado pães para uma multidão, a multidão foi atrás de Jesus, não por causa da mensagem, mas por causa do pão físico que eles receberam. E que eles comeram, e que foram atrás dele porque eles já estavam com fome novamente. Eles foram atrás daquilo que é um ciclo vicioso, que vai sempre se repetir, mas esse não é o X da questão. E aí Jesus começa a dialogar com eles, e nesse contexto de pão, Jesus começa a dizer: eu sou o pão que desceu do alto, que desceu do céu. E ele começa: aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não é digno de mim. E aí, um povo... Eu fico pensando aqui na internet, né? Se você não faz certas colocações, deixando muito claro, um dos maiores indicativos de que o coração de uma pessoa está fechada para receber aquela mensagem, é quando você traz uma mensagem imensa, detalhada acerca de uma determinada coisa, mas a pessoa vai lá e ela pega uma frase e ela diz... E ela descredibiliza a mensagem inteira por causa daquela frase. Esse tipo de coisa, ou às vezes não é nem uma frase, é uma palavra. Esse tipo de interpretação, ela é muito sintomática de alguém que está... Isso já me aconteceu diversas vezes com os vídeos que eu gravo. Pessoas pegam um termo, pegam uma palavra. Aí eu falei, realmente, eu acho que de repente eu dei a entender isso. Aí eu vou lá para o vídeo que eu mesmo gravei e vou ouvir ele de novo. Eu falei, não. Ele que entendeu. Meu irmão, não é possível. Não é possível. Eu ainda só não cheguei ao ponto ainda de pedir para minha esposa... Michele, ouve aqui, por gentileza, você viu o que você entende. Não sei, porque é tão escrachado, é tão óbvio, que é isso que faziam com Jesus e é o que aconteceu nesse momento. Jesus dizendo, eu sou o pão que desceu, vivo que desceu de Deus. O pão vivo, aquele que não comer de mim, aí já ficou todo mundo chocado. E por quê? Porque Jesus não multiplicou pão de novo.
Porque Jesus não deu o que eles queriam de novo. Porque Jesus não falou e não se comportou conforme a expectativa do povo sobre ele. Aí entra até aquilo que estávamos falando sobre o Pequeno Príncipe. Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. O povo criou uma conexão de catividade com Jesus que, se egoicamente Jesus correspondesse, ele virava rei. Rei dos famintos. Mas se ele precisou não corresponder a essa expectativa que foi gerada, para dar a chance de quem tivesse o coração apto para acolher essa verdade, entender qual era realmente o espírito da coisa e a direção certa de para onde se teria que olhar. E aí começou toda uma comoção, e Jesus falando sobre isso, de modo que os próprios discípulos deles ficaram chocados. De modo que quando diz a passagem bíblica, de uma cabeçada de gente começou a dispersar. Começou a ir todo mundo embora. Foi todo mundo saindo. Enlouqueceu. O cara está fazendo apologia à antropofagia aqui, dizendo que quem não comer a carne dele, não beber o sangue dele... É impressionante que quando as pessoas não querem entender, elas vão literalizar coisas que você disse, elas vão recortar, elas vão fazer de tudo, ainda que a sua vida e obra seja algo para muito além daquilo. E aí Jesus se aproxima dos discípulos, e aí é Pedro, né, para variar, dura palavra. Foram duras as suas palavras. E aí Jesus disse, vocês querem acompanhar eles? Vocês têm liberdade. Né? Nem eles. Eles não entenderam. E assim, existe um fenômeno, né? Inclusive o marketing se apropriou desse fenômeno de que gente atrai gente. E se você vê gente indo embora, isso também influencia a gente a ir embora. Nós temos esse dispositivo social da nossa psique, que se a gente vê muita gente frequentando um ambiente, a gente tende a simpatizar com esse ambiente. Ali tá bom. Alguma coisa diz que ali é bom. E se você vê gente repelindo um determinado lugar, você naturalmente tende a desenvolver uma antipatia por aquele local. Isso é meio irracional mesmo, é instintivo. Mas os discípulos viram a multidão toda indo embora. E eles falaram, bem, agora eu acho que a gente consegue comprovar para o mestre que ele pegou pesado, né? Assim, tá aí, né? E aí Jesus virou assim, vocês querem acompanhar eles? Porque é o que está dito, é o que está dito. Foi falado. Né? É isso aí. Isso foi no caminho para Cesareia de Filipe. Mas ali... Vale, né? Vale. Nesse momento ele diz, vocês querem? E aí é o momento em que Pedro vira e diz aquela palavra, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? E é aí que Jesus vira e interage com eles, e ele diz esse versículo que nós lemos aqui. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E eu queria aqui rapidamente, para a gente fechar, fazer uma distinção que a gente vai precisar compreender aqui. Isso é uma coisa que eu falo com muita frequência também nos meus vídeos. E é uma oportunidade para a gente entender a diferença entre a compreensão espiritual saudável e a mentalidade dogmática, legalista da religião dos homens.